Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é na cidade de Torres Novas. Devo-lhes dizer que a grande dificuldade de fazer este programa é que tem assunto a mais. Quase toda a história de Portugal passou por aqui. Devo-lhes dizer que quem quiser ler um texto sobre as origens, sobre os tempos mais antigos, o que tem a fazer é simples. É o volume 32 da grande enciclopédia portuguesa e brasileira, que tem um longo artigo, são 30 e tantas laudas compactas, do Dr. António de Almeida Fernandes, e que é o que até hoje se escreveu de mais seguro, de mais certo, sobre a grande antiguidade da cidade de Torres Novas. Tem escrito, aliás, muita coisa, umas melhores, outras piores. Ofereceram-me este livro. É o Foral de Torres Novas, é um foral de 1190. Reparem, a terra tem foral desde 1190. O foral está aqui em fotografia e vem aqui transcrito, numa leitura que, apesar de ser latim, qualquer pessoa entende, mas mais do que isso, acrescentam-lhe os costumes de Torres Novas. Nesta altura, século XII-XIII, o costume é fonte de direito. E se no tribunal se estabelecesse é costume que, isso obrigava o juiz decidia, porque o costume, o direito consuetudinário, obrigava ao juiz. Portanto, era importante ter a coleção dos costumes. É costume que, devo dizer que os costumes de Torres Novas são uma das fontes essenciais para o conhecimento da economia e da sociedade portuguesa nos séculos XIII e XIV. Bem, a Câmara fez esta primorosa edição, tem aqui à venda, até por um preço muito barato, isto custa 2 contos, pois não se vende. E a mim isto impressiona-me. Num país em que aparece tanta gente a dizer eu sou historiador, bom, e não leem coisas tão importantes, tão basilares, como estes costumes de Torres Novas. Torres Novas pagou a sua dívida de gratidão a El-Rei Dom Sancho I, erigindo-lhe esta estátua. É uma estátua da autoria de João Cotileiro. O rei Dom Sancho I foi realmente um grande rei. É ele quem consolida a obra de seu pai Dom Afonso Henriques. Episódio célebre da história de Torres Novas é a atitude do alcaide do castelo, Gil Pais. Está aqui representada num grande painel de azulejo de Jorge Colasso. Bom, a história é esta: o rei de Castela, o rei Henrique II, invade Portugal, chega aqui diante do castelo, fecham-lhe as portas, mas ele consegue aprisionar um filho do alcaide. Se vê ali, está ali por terra, todo acorrentado, e então intimam o alcaide: ou entregas as chaves, ou te enforcamos o filho. O alcaide, sempre segundo Fernão Lopes, respondeu: pois então, assem-no e comam-no. Bom, eles realmente não o assaram, mas enforcaram-no diante do pai. Mas a praça não se rendeu. A história de Torres Novas está repleta de acontecimentos militares como esse. Mas os factos mais importantes não são os militares, são factos políticos. Olhem, estou-lhes a falar aqui no que era o adro da Igreja de Santiago. Bom, era muito diferente, era maior, naturalmente não tinha automóveis,
E foi aqui que reuniram as cortes, as famosas cortes de 1438. É um dos acontecimentos importantes, realmente importantes, da história portuguesa do século XV. Tinha morrido o rei Dom Duarte, ele morreu muito novo. O filho mais velho, que era portanto o reizinho, era uma criança de 6 ou 7 anos, era um garotinho, não podia reinar. E o Dom Duarte, quando sentiu aproximar-se a morte, deixou um testamento a dizer que enquanto o rei fosse menor, a regência seria exercida pela rainha viúva Dona Leonor de Aragão. Isto estava no testamento do rei. O rei morre e é claro, há muita gente que não concorda, então agora uma mulher regente, e as camadas populares, sobretudo, dizem: não queremos cá a Dona Leonor, o regente vai ser o nosso infante Dom Pedro, o Dom Pedro de Alfarrobeira. Eu acho isto esquisito porque já nessa altura tinha havido várias mulheres regentes em vários países europeus. Por exemplo, a Rainha Branca de Castela foi uma grande regente no Reino da França, toda a gente sabia isso. Porque é que a Dona Leonor não podia ser regente de Portugal? Bom, mas levanta-se a questão, o Dom Pedro consegue que rejuntem cortes aqui, neste largo, e vêm representantes do povo em grande número. E todos eles dizem: não queremos a rainha, queremos o infante. Só que estão cá os fidalgos, e os fidalgos não querem o infante, querem a rainha. Porque os fidalgos querem um regente o mais fraco possível, porque uma rainha sempre, pensavam eles, sempre pode ter menos pulso que um rei. Estavam enganados, tem-se visto agora que estavam enganados. Mas era isso que eles pensavam. Durante 15 dias, aqui, neste estado, houve quase uma guerra civil. Tumultos, houve quase confrontos pessoais, puxavam das espadas. O infante Dom Henrique, o grande infante Dom Henrique, o navegador, corria aqui do adro, olhem para além vem aquela porta, era a porta do Paço Real, era lá que estava a rainha. Ia daqui para lá, de lá para aqui, lá arranjou um acordo, dividimos isto ao meio. Ficam regentes os dois, fica regente a rainha, fica regente Dom Pedro. Bom, mas o povo diz que não podia ser, tinha que ser o seu Dom Pedro. Há um segundo acordo, volta a haver uma revolta, até que finalmente, olhem, a pobre rainha é separada dos filhos, é expulsa de Portugal, vem a morrer assim em condições muito duvidosas em Toledo, e o infante Dom Pedro iniciou a sua regência, como sabem, acabou tragicamente em Alfarrobeira, quando ele tentava aproximar-se de Lisboa. Toda essa história começa aqui, no pequeno adro da Igreja de Santiago. Outro facto célebre da história de Torres Novas são as cortes de 1525, cortes convocadas pelo rei Dom João III. Bom, tratava-se do casamento de uma princesa portuguesa, a princesa Dona Isabel, que era uma mulher lindíssima, lindíssima. Ela fez muita sensação na corte de Espanha. Há um retrato do Tiziano, em que realmente se vê que era um tipo de beleza raro. Bom, apesar da beleza toda, o noivo, que era o imperador Carlos V, exigia um dote muito grande, nada menos que 90.000 dobras de ouro. 90.000 dobras de ouro, é difícil fazer as contas, mas não anda muito longe quem pensar que uma dobra tinha um peso de ouro equivalente a uma libra. Olhem, em dias de hoje, isso representava 1,5 milhão de contos. Só que no século XVI o dinheiro tinha muito mais valor do que hoje, porque havia muito menos dinheiro em circulação. Portanto,
Quem é que ia arranjar 1,5 milhão de contos? Era impossível, o rei não tinha. Mandou fazer empréstimos na Flandres, andou nisso um tesoureiro judeu que ele tinha, o Fernando Álvares, mas mesmo assim ele foi obrigado a pedir dinheiro ao povo. Marcou as cortes, até foi para Tomar, mas lá em Tomar havia peste. E ele mudou para aqui em Torres Novas houve sempre ares sadios, e foi nesta igreja em que lhe estou a falar, que é a igreja de São Pedro, que ele reuniu as cortes para lhes pedir um tributo de 150 mil cruzados para ajudar o dote do casamento da princesa. 150 mil cruzados era aproximadamente a quinta parte do total do dote. Portanto, o povo, cotizando-se em todo o país, entrava com 150 mil cruzados. Quer dizer que o povo já estava bastante farto de impostos e, enfim, eles acabaram por ceder e lá votaram os 150 mil cruzados, mas a pagar em 2 anos, e fizeram muitas queixas nessas cortes. O rei só queria tratar do dote, mas disseram, não, há aqui mais umas coisas para tratar. E apresentaram 214 reclamações. Chamava-se-lhes capítulos. Nós sabemos quais eram. 214. Algumas delas, até numerosas, eram queixas contra os judeus. Eles diziam que os judeus, que eram médicos, e aproveitavam-se disso, portanto, matavam os doentes, que eram cristãos. Outros eram boticários e aviavam as receitas para envenenar os pobres dos cristãos. Bom, tudo isso é claro que era uma lenda que havia contra os judeus. E o rei também não prestou grande atenção a isso. Apesar disso, estabeleceu-se modernamente a ideia que foi aqui nas cortes feitas nessa igreja que o rei Dom João III resolveu mandar vir a Inquisição para Portugal, para acabar com os judeus. Isto baseia-se numa fantasia de Alexandre Herculano, não tem razão absolutamente nenhuma. O rei nem fez caso das queixas e, estão a ver, as cortes foram em 25, o rei só pede a Inquisição em 1533, portanto passaram bastantes anos. Não há relação entre Torres Novas e essa coisa sombria que foi a Inquisição em Portugal. Esta era uma das portas do Paço Real. E é verdade que com a Inquisição os judeus numerosos que havia aqui em Torres Novas fugiram. Aliás, a história dos judeus em Torres Novas está toda por fazer. Até ao século XVI havia uma grande comuna, havia uma grande sinagoga, havia uma povoação extremamente comercial e ativa, e com o século XVI os judeus vão-se embora e Torres Novas entra na sombra. O que é que aconteceu? Porque é que Torres Novas não é hoje uma das grandes cidades do país? Bom, eu penso que os judeus representavam a classe pensante, e um país pode viver sem tudo, menos sem ideias. Um país sem ideias é um país anónimo, é uma espécie de bola de sabão que se desfaz ao primeiro sopro do vento. E foi isso que aconteceu quando os judeus partiram. Hoje Torres Novas é uma cidade com 15 mil habitantes, com uma boa qualidade de vida, onde é agradável viver. Tem um museu que é um exemplo, é o Museu Carlos Reis.
tem uma coleção de pinturas do mestre Carlos Reis muito importante. Talvez os mais famosos quadros do grande mestre estejam aqui, como a famosa Primeira Comunhão, que eu me lembro ter visto exposto pela primeira vez nas Belas Artes em 1933, com aquela extraordinária saudação no casamento, que tem um realismo. Aquilo é exatamente o teor da vida rural portuguesa na primeira metade do século passado. Como todas essas obras admiráveis. Mas, além disso, tem uma secção de arte sacra, também com peças extremamente valiosas, e uma secção arqueológica, que começa no Paleolítico, tem conjuntos do Neolítico que são de uma perfeição extraordinária, e depois uma parte romana, com aquela vedeta que é a deusa Fortuna. Devo dizer que aquela deusa não é original, é uma réplica exata, porque o original está no Museu de Belém, em Lisboa, onde ninguém a vê. E ela que apareceu aqui, aqui tem a réplica. Eu não sei se isto não devia ser exatamente às avessas. Deste aqui ao museu seguro e bem guardado, se aqui não devia estar o original, para que toda a gente a possa ver. Bom, mas essa questão da fortuna trocada está longe de ser o principal problema de Torres Novas. Há outros. Esta cidade está a crescer, os sinais de progresso são evidentes, mas há muitos torrejanos que entendem que ela não cresce tão depressa como podia. Realmente, se a gente comparar isto com o crescimento da Guarda, ou de Viseu, ou de Leiria, ou de Castelo Branco, ou de Tomar, ela cresce devagar. Há qualquer mola oculta que está a emperrar o crescimento de Torres Novas. Que mola é essa? Bom, eu faço a pergunta e não sou eu quem tem de dar a resposta. Quem tem que responder isso são os senhores políticos. Os senhores é que são políticos, eu não sou. Ponho um problema. É claro que as pessoas de Torres dizem, bom, isto sabe, é que esta estrada magnífica, porque realmente é quase uma reta daqui a Lisboa, esta estrada é tão boa, que uma pessoa quer comprar um carro, vai a Lisboa, a senhora quer ir ao cabeleireiro, vai a Lisboa, o sujeito depois de jantar quer tomar uma bica, vai a Lisboa. Em todo caso, conheço cidades mais próximas de Lisboa ainda, como Santarém, igualmente ligadas e que estão a crescer muito. Portanto, a razão não me convence. Também é verdade que o comboio não passou aqui, a linha do Norte, os proprietários das terras fizeram uma grande pressão, não queremos com o comboio, não queremos com o comboio, e não há comboio direto para Torres Novas. É outra razão forte. Bom, mas há uma terceira razão. Todas essas cidades que estão a crescer depressa têm graus de ensino superior e Torres Novas não tem. Torres Novas continua à espera que o governo cumpra a promessa feita pelo ministro em 1972 de instalar aqui um instituto politécnico. Não é uma universidade, não se trata disso. Trata-se de um grau de ensino terminal, de pleno emprego, que prepara as pessoas com as atividades que são precisas para o desenvolvimento do país. Não é, o país não precisa de diplomas, precisa de competências. Creio que quando se instalar aqui o ensino politécnico, como ele deve ser, esta cidade retoma com passos valorosos o seu caminho para a frente. Um outro monumento histórico de Torres Novas, mas este um monumento completamente diferente,
é este lugar em que me encontro, que é a Companhia Nacional de Fiação e Tecidos de Torres Novas. É uma das mais antigas fábricas portuguesas. De certo modo, marca o arranque do país para a sua vida nova, para a sociedade industrial. Foi fundada em 1845. Isto é importante, é ainda antes da regeneração, é no tempo do Costa Cabral. O país que está realmente dilacerado, o país que está endividado, o país que não produz coisa nenhuma, tem que importar tudo. Em Lisboa não se pode comprar um trapo, não há nada. Bom, e há um homem, o Romão da Silva Salles, que tem esta ideia, juntar um grupo de senhores endinheirados de Lisboa, fazer uma sociedade por ações e com o capital de 400 milhões de reais. 400 milhões de reais, a gente hoje diz 400 contos, mas devo dizer 400 contos. Em 1845 é uma quantia astronómica. Não existe nenhum outro investimento tão grande na indústria. Bom, e põem-se a fazer tecidos, tudo quanto era preciso em Lisboa. Em breve se tornam a principal fábrica de tecidos de algodão em Portugal e chegaram até hoje. Isto para mim é importante porque fábricas houve muitas e poucas conseguiram chegar até hoje sem interromper sequer uma hora a sua elaboração. Esta fábrica hoje quase tudo quando faz vai lá para fora, é exportado. São sobretudo panos turcos, mais de 1000 toneladas por ano. Empregam aqui mais de 350 pessoas e são um dos polos mais importantes da atividade da cidade de Torres Novas na atualidade. A indústria está, aliás, a expandir-se rapidamente aqui no concelho de Torres Novas. Vêm além aquelas casas, são os bairros novos da cidade. Bom, e à ilharga da cidade vê-se a zona industrial. Tudo isto são fábricas. Tudo não, aquele mais alto é o Hospital Distrital. Um hospital que é extremamente importante na região e que é importante valorizar. O resto são fábricas de artes gráficas, de transformação de carnes. Daqui se abastece meia Lisboa de carne fresca, de pré-esforçados, de cerâmicas, de madeiras. Para terem uma ideia da importância disto, basta que eu lhes diga que 40% da população ativa do concelho já se emprega na indústria. Quer dizer, mais de 6.000 pessoas encontram trabalho nestas fábricas que estão a surgir por toda a parte. Isto é importante porque há um certo preconceito contra as fábricas, contra a indústria. É claro que as fábricas também têm inconvenientes. Aliás, aqui tem havido cuidado de só admitir fábricas não poluentes. Reparem que o céu é límpido, nada disso enegrece a atmosfera. Seja como for, para um país pobre como Portugal, o futuro tem que ser o da indústria. Há países ricos que podem mandar os outros trabalhar para eles e podem reservar-se assim um paraíso idílico de flores. Nós não. Se quisermos continuar a existir como nação independente, temos que trabalhar duramente. E nesse sentido, esta velha Torres Novas é um exemplo para todos nós. Uma cidade a crescer, mas a crescer à custa do trabalho.